Olá pessoal, Pai seja convosco, tudo bem com vocês? Bom dia para todos nós. Senhor Deus e eterno Pai, a ti toda honra, glória, reconhecimento do teu poder, da tua autoridade e majestade, foi-lhe concedida pelo Pai. E o Senhor disse, eu e meu Pai somos um. Jesus é Deus. Espírito Santo, esse que fala com vocês agora é Deus, é o seu Santo Espírito. Pai eterno, Pai bendito, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos, exaltamos o teu nome, Senhor. Por tudo que o Senhor fez e faz. Todos os dias, tuas misericórdias se renovam nas nossas vidas. Foi-lhe dado todo o poder nos céus e terra e tudo que nela há. Nós te louvamos, bendizemos, agradecemos, Senhor, apresento essa vida, essas vidas, apresento a minha vida, a vida da minha família, Senhor, em tuas mãos, de acordo com o que está escrito na tua palavra, Filipenses 4:6, que nós não devemos estarmos inquietos, preocupados com nada, com coisa alguma, mas antes fazer conhecido diante de ti, Senhor, nossas súplicas, pedidos, em ação de graça, que a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações e pensamentos em ti, Senhor, porque o Senhor vai estar conosco. Sim, Pai, bendito és. O Senhor disse, quando orares, fecha a porta do teu quarto, ora teu Pai que está em secreto, que em secreto teu Pai te verá e te recompensará. É a Ele que devemos apresentar nossas causas, termos relacionamento com o Senhor todos os dias. Não abra mão disso, de ter um momento, de ter algumas horas para ter comunhão com o Senhor. Apresente sua causa para Ele. Ele trará solução, Ele trará refrigério. Ele é o nosso bálsamo salutar, aquele que tudo pode. E se nós estamos na presença dEle, na confiança, colocamos nele, esperamos nele e ele dá solução, gente. Ele dá realmente solução. Só que tem muitas pessoas que ficam só na preocupação. A preocupação, ela não resolve nada. O Senhor diz que não altera um côvado. Um côvado quer dizer que não está no nosso poder. O que está no nosso poder fazermos, assim fazemos, é para nós fazermos. E quero lembrar aqui uma coisa, que cada um tem o dever de reconhecer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, tenha vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo, o Filho dele, o Filho do homem. Muitos já conhecem essa palavra, muitos já estão em Cristo, mas na ministração a gente deve falar, aonde quer que estejamos, quando nós estamos falando do Evangelho, lembrar sempre que antes de qualquer coisa, antes de querer o Senhor, aliás, antes de querer qualquer benefício da parte do Senhor, essa pessoa deve ter, primeiro, ter reconhecido o seu poder, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele deu o seu Filho na cruz como oferta viva no altar, né? Naquele altar, no caso, o sacrifício, o holocausto, que ele foi um holocausto, né? Ele entrega a própria vida. Ele disse assim, que amor maior que esse de entregar a própria vida pelos amigos. Bendito tu és, Senhor, exaltado eternamente, Pai. Nós te glorificamos, exaltamos o teu nome. Aqui nós temos, amado, a mensagem de hoje, Marcos 4, também tem em Mateus 13, deve ter mais alguma passagem bíblica que fale sobre essa parábola, a parábola do semeador. Vamos ler? Eu já fiz, sabe, gente, tem algumas passagens bíblicas que eu já fiz outrora, mas muitos vídeos meus sumiram. Na verdade, alguém excluiu, né? Tem gente que tem acesso. Não sei. Eu só sei que eu sempre estou recapitulando. O Espírito Santo me deu essa palavra hoje, me revelou para falar. Então, assim, ó, Jesus começou a ensinar
Outra vez, beira-mar. E uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira da praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do mar, do caminho. À beira do caminho. Caiu a semente, né? Ele semeou. Saiu a semear. A parte caiu à beira do caminho. E vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ver profunda a terra, não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Veja que cada uma tem uma história, né? Repetindo essa. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Vieram as aves e comeram, e as comeram. E a comeu, não é? A semente. Outra parte caiu ao solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, 60 e 100 por um. Glória a Deus. Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque Jesus usava parábolas. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito de parábolas. Jesus disse: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Gente, tem um contexto aqui que eu pesquisei sobre o assunto, né? A gente sabe, entende a palavra, a interpretação da palavra, mas é bom a gente pesquisar de que modo a gente vai falar. Então aqui, a parábola do semeador ensina que a palavra de Deus, ela é universal. O que quer dizer, é para todos, está disponível para todos. Mas o resultado depende da receptividade. Repetindo, mas a palavra de Deus, ela é semeada. Mas o resultado depende da receptividade do coração humano. Uns vão receber e vão assimilar e vão querer praticá-la, cumpri-la. Outros vai ficar só, entra por aqui, sai por aqui. Sendo mais explícito nisso aí, objetivo na explicação. Jesus compara os tipos de solo aos 4 comportamentos diante da mensagem. À beira do caminho é coração endurecido. A pessoa ouve a mensagem, mas não a compreende. E ela logo é roubada. O solo pedregoso é outra questão. O solo pedregoso, coração superficial. A pessoa recebe com alegria, né? Pela emoção. Muitos vão para a igreja pela emoção. Na hora que está tocando louvor, chora, se emociona. Saiu dali, acabou-se. Não dá fruto, não tem continuidade, não quer compromisso com o Senhor. Então aqui, ó, solo pedregoso, coração superficial, a pessoa recebe com alegria, mas desiste mas desiste nas primeiras dificuldades. É o óculos que não está ajudando. Entre os espinhos, é outra questão. O coração dividido, a palavra é sufocada pelas preocupações materiais, ilusões e riquezas. Outra questão, boa terra.
coração receptivo, esse aqui é o que dá frutos, é o que assimila, é o que toma para si, faz como o Senhor disse, atás no teu coração, no teu pescoço, e mantém no teu coração e mente. Boa terra é o coração receptivo, a pessoa que ouve, entende e coloca em prática, dando frutos abundantemente. Aqui eu coloquei uma observação, gente, trazendo para minha realidade, para nossa realidade, o meu caso. Eu não vou dizer a você, aqui diz assim coisas do momento, não é? Aquele que ouve, que vai à igreja, que se emociona, mas que não permanece. Aí tem o outro solo. Ele usa a parábola materialmente, né, como se fosse numa, tipo assim, agricultura, né, como se fosse semente lançada na terra, no solo. Uns dá fruto, outros não dá fruto, outros se emocionam, né? No caso, aí ele usa a parábola material como uma planta na terra que veio o sol, veio os espinhos, prejudicou e não se manteve, né? Aquela semente não deu fruto, não germinou. Aí aqui eu coloquei uma observação porque eu vim florescer, eu vim brotar, né? Já que tá falando na terra, eu vim brotar, foi gerado em mim, mas a princípio não foi assim, gente. Não vou. É interessante nós falarmos, porque cada um é cada um. Às vezes você dá uma palavra para a pessoa, ela no momento, o Espírito Santo vai trabalhando naquela vida, naquela alma. A princípio, a pessoa não vai para Jesus. Acontece como foi mencionado aqui, de imediato a pessoa passa a assimilar, cumprir, gosta, ouve, tem amor, cumpre, não é? Como o Senhor disse que aquele que praticar, cumprir, ele assemelha, ele diz, assemelha-lo-ei um homem prudente. Homem, gênero, homem e mulher. Só que, quando vieram me dizer, eu estava numa doutrina vã, né? Já fui católica, já fui kardecista. Então, assim, a gente fica tentando, mas Deus sabe o nosso coração. Ele sonda nosso coração, examina nosso coração e prova os nossos pensamentos. Então, ele sabia o amor que a Edilene tinha a ele. Tinha, não tem? Desde lá atrás. Então, ele foi trabalhando, assim, na vida de muitos. Às vezes, a princípio, a pessoa não vai, mas depois vai. Foi o meu caso. Logo no início, eu tive aquela rejeição, né? Porque eu estava tão apegada à doutrina que eu estava tão confortável. Chegava lá, recebia uns passes, né? Ou então ia na igreja católica, aquelas missas, aqueles negócios. Gente, não é que as pessoas dessas denominações e doutrina que eu falei não sejam pessoas que amam a Cristo, que amam a Deus. Amam a Deus, mas não se ligam que estão fazendo coisas que desagradam a Deus, querendo dividir o Senhor, o lugar devido do Senhor. O lugar dele deve estar em primeiro lugar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Marcos 12, 30, 31. A pessoa coloca Deus ali, ó. Fica aí no cantinho aí, ó. Fica aí no cantinho. Primeiro lugar, Maria. Primeiro lugar, Deus me perdoe, tá amarrado. Primeiro lugar, Yansan, Oxum, Iemanjá. Oh, rica lava xere candala manaia. Primeiro lugar, Santo Expedito. Antigamente eu tinha Santo Expedito. Tudo comigo era São Judas Tadeu e Santo Expedito. Porque eu não sabia, gente. Mas tem gente que, mesmo sabendo, continua servindo a ídolos, deuses. Jesus diz, na sua palavra está escrito, eu sou o Senhor.
Tem dois versículos, o Isaías 42:8 e Isaías 43:11. O 43:11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Não há salvação fora do Senhor. E fora de Jesus Cristo, Filho de Deus. E o 42:8, eu sou o Senhor, a minha glória não a darei a outrem, nem a imagens escultura. O que quer dizer isso? Nem a Maria, nem a Santo Antônio, nem a José, nem Padim Padre Cícero. Mas existem pessoas, gente, eu posso afirmar isso, pessoas que eu já fui lá. Eu digo eu, mas foi o Espírito Santo que me usou. Eu já fui lá, já ministrei a palavra, o verdadeiro evangelho, e a pessoa continua na mesma coisa. O que a gente pode fazer? Nada. Nada, entregar a Deus. Então aqui, ó, o foco da história é o livre-arbítrio. Cada um é responsável por preparar o seu próprio terreno, solo, para que a mensagem germine e transforme a vida. Já que está falando aqui numa parábola de semeadura, meu Deus, é uma mosca chata. Quando é mosca, é muriçoca. Eu acho que isso é ação do inimigo, porque na hora da live, gente, quando não é um bicho me mordendo aqui, uma muriçoca mordendo, é a mosca em cima, essa mosca desde ontem que está em cima. Sangue de Cristo tem poder. Então, assim, ó, o foco da história é o livre-arbítrio. Cada um é responsável por preparar o seu próprio terreno, seu solo, né? O próprio terreno. Ele compara aqui como se fosse uma agricultura. Então, nós trazemos para o espiritual, nós entendemos que o Senhor está se referindo a pessoas que ouvem, vai à igreja, chega aí, sente vontade. Quando chega lá, se emociona com os louvores bonitos, que realmente são lindos os louvores. E o Senhor, Ele habita em meio aos louvores, nós sabemos disso. Ouve a palavra, se agrada, gosta, mas não tem firmeza para ficar. Né? Existem muitas coisas, gente. O ser humano é muito falho. Então, assim, nós somos falhos. Né? Todos nós somos falhos. Temos virtudes? Temos. Mas temos muitos defeitos também. Isso é, assim, praxe do ser humano. Do próprio ser humano. Aí aqui o que ele diz? Que uns recebem a palavra, passa a praticá-la, passa a valorizar e cumprir. E outros vão por emoção, se emociona, chega a chorar, chega a ter a sua alma regozijada, né, pelo poder que há no Espírito Santo. Né? O Espírito Santo realmente faz isso, faz a pessoa sentir aquele refrigério, aquele bálsamo, né? Aquela sensação de paz, né? De alegria e paz. Aí saiu dali, por quê? Porque está mais focada nas coisas do mundo, como aqui foi dito. Então, e também existe o trabalhar de Deus. Tem casos, como no meu caso, a princípio, eu estava numa doutrina, que essa doutrina a gente sabe que é heresia, né? Fala em reencarnação, fala em... Já tinha vindo da católica, não é? Porque desde pequenininha eu estudei numa igreja que eu era freira, era como freira. Até no dia do meu batismo era aquela roupa de freira. Mas, com o passar do tempo, Deus usa pessoas, os mensageiros dele, para chegar à verdade. E, uma vontade, eu tenho que... A mosca é tão esperta, né? Quando você faz assim, ela já saiu do lugar. Então, é isso, gente. A mensagem hoje foi sobre... Podia se expandir mais, mas eu não vou não, tá? É só isso mesmo, é bem objetivo. Nós semeamos a palavra de Deus. Eu posso ver isso, nós podemos ver isso, né? Quem ministra a palavra de Deus. E principalmente aqui focando na salvação, né? E tem uns que não querem nem ouvir, tem outros que prestam atenção, gostam, ajuda. Feito
Outro dia que eu tava suspensa assim, ó, o vagão cheio demais, não tinha nem onde segurar. Aí tiveram dois, segura aqui em mim. Isso é o Espírito Santo, gente. Entendeu? Segura aqui em mim. Porque ela tava segurando no... Ela viu que eu tava ministrando a palavra de Deus. Era uma irmã em Cristo. Segura aqui em mim. Pode segurar, vá, segure. Segure firme. E o outro também, um rapaz. Segura em mim. Segura aqui em mim. Você não vai cair, não. É lindo, gente, o agir de Deus. Maravilhoso. É isso, gente. A ministração da palavra hoje. Marcos 4, também tem Mateus 13. Deve ter mais alguma mensagem em outros evangelhos da Bíblia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, de mim e sobre nós. Levante o seu rosto e nos dê a paz. Santo e poderoso Deus, vamos orar um salmo. Deixa eu ver um salmo aqui que não seja muito extenso. Não pegar o 119, que o 119 é enorme. Vou ler o 91, vamos ler o 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos. Olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Porque os seus anjos, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, esmagarás o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Aleluia. Eu o livrarei, eu protegerei. Porque ele conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia, estarei com ele. Eu o livrarei e glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Bendito, exaltado seja o nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tenham todos um excelente dia. Eu te amo em Cristo Jesus.